Olá pessoal, sejam bem-vindos. Mais um vídeo da nossa playlist sobre semântica lexical. E estamos falando sobre as propriedades e relações semânticas entre as palavras, que é um dos objetivos, um dos vários objetivos das teorias voltadas para o estudo semântico-lexical. Eu sou o professor Harrison. Se você é novo no canal, ele está organizado em playlists para você encontrar os temas de linguística que mais lhe interessam. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os antônimos e vamos chamar a atenção para algumas coisas que vocês talvez não tenham visto sobre antônimos nos seus estudos. Lembrando então que semântica lexical é uma área de estudos da linguística que é voltada para o significado das palavras, dos chamados itens lexicais. Entre as questões analisadas pelas teorias semântico-lexicais estão questões como quais os significados das palavras, quais as relações de significado entre as palavras, qual a história dos significados da palavra, de uma palavra específica. No vídeo anterior nós falamos sobre a sinonímia, que é uma relação em que palavras diferentes, signos linguísticos diferentes, possuem algum significado em comum, pelo menos um significado em comum. A antonímia é uma espécie de relação oposta à da sinonímia. Nós estamos falando agora de uma relação de significado entre palavras diferentes, em que estas palavras possuem significados opostos. Por exemplo, bem e mal, sair e entrar, benéfico e maléfico, luz e escuridão, guerra e paz, bonito e feio. Só que nós precisamos entender melhor o que nós queremos chamar de significados opostos. Porque existe uma grande assimetria entre a sinonímia e a antonímia, que é o seguinte: praticamente toda palavra vai ter algum sinônimo, porque é muito incomum que haja alguma palavra na língua que não tenha entre um dos seus vários significados um significado que seja compartilhado por alguma outra palavra. É muito difícil não haver algum sinônimo na língua. É muito difícil uma palavra não ter um sinônimo. Só que, com relação à antonímia, com relação aos antônimos, não é uma questão tão comum assim. É perfeitamente possível, é muito mais fácil que uma palavra não tenha um seu antônimo. Por exemplo, qual seria o antônimo de lápis? Qual seria o antônimo de mesa? Qual seria o antônimo de cachorro? Ora, o antônimo de lápis, o que seria o oposto de lápis? Qualquer coisa que não seja um lápis é simplesmente o mundo inteiro, o universo inteiro. Qualquer coisa que não seja mesa é o universo inteiro. Então, nem toda palavra vai ter muito claramente um antônimo. Além disso, nós precisamos tentar entender melhor o que é exatamente essa relação de oposição e significados opostos. Nós podemos fazer isso não exatamente através de uma definição, mas através de uma análise de tipos de significados opostos que são abrangidos pelo conceito de antonímia, pelo conceito de antônimos. Então, nós podemos apontar, por exemplo, que alguns antônimos são do tipo gradativos, significando que eles expressam posições diferentes em uma determinada escala. Outros antônimos expressam aquilo que corresponde ao início e ao fim de um mesmo processo. Outros expressam relações de complementariedade, no sentido de que eles expressam papéis diferentes numa mesma situação. E outros antônimos são binários, no sentido de que eles expressam propriedades que são excludentes. Se um ser tem uma determinada propriedade, automaticamente ele não pode ter a outra propriedade. Antes de comentarmos rapidamente de cada um desses tipos, é bom que vocês tenham em mente que esses tipos não são uma classificação, uma subclassificação exaustiva. O objetivo não é que para todo e qualquer antônimo ou para todo e qualquer par de antônimo, nós consigamos incluí-los dentro de uma dessas relações. Não. Esses subtipos servem muito mais como um guia do tipo de coisa que pode
constituir uma relação de antonímia. É muito mais um elemento auxiliar para que vocês comecem a compreender o que seria uma relação de antonímia. Dito isso, um primeiro tipo de antonímia é uma antonímia gradativa. É quando nós temos algum tipo de escala e os antônimos são elementos que expressam posições diferentes nessa escala. Então, por exemplo, nós podemos pensar em uma escala de altura. Uma escala de altura vai ter diversas palavras que vão expressar questões relacionadas à altura. Podemos ter adjetivos como baixo, médio, alto, por exemplo. E nessa escala aí, o adjetivo alto vai se opor ao adjetivo baixo. Eles são posições bem diferentes na escala. Não é suficiente que sejam posições diferentes, mas que sejam posições bem diferentes. Por exemplo, entre médio e baixo, nós não temos uma relação de antonímia, mas nós temos entre alto e baixo. Da mesma maneira, nós temos uma relação de antonímia em uma escala de temperatura. Nós podemos ter quente, morno, frio, gelado. E entre quente e gelado, nós temos uma relação de antonímia. Nós não temos uma relação de antonímia entre frio e gelado, por exemplo. Dito isso, nós podemos apontar que há várias outras escalas em que nós temos palavras que expressam posições diferentes nessas escalas. Então, alto e baixo dentro de uma escala de altura, quente e frio numa escala de temperatura, bonito versus feio numa escala de beleza. E aí é importante vocês perceberem que, sendo uma escala, nós não temos apenas a palavra bonito e feio. Se fossem as únicas duas palavras para refletir beleza, não seria exatamente uma escala. Uma escala vai ter outras posições além de bonito e feio. Tanto que nós temos também lindo e feio. E lindo também vai ser um antônimo em relação a feio. Nós temos também uma escala com relação ao peso, ou pelo menos a aparência física relacionada ao peso. Nós podemos ter gordo e magro. Nós podemos também ter uma escala de força, como forte e fraco. Uma escala de velocidade, como rápido e lento, por exemplo. E ainda na escala de velocidade, nós podemos opor rápido a devagar também. Então, tanto rápido e lento quanto rápido e devagar seriam casos de antonímia. Sempre pressupondo que nós temos uma escala com diversas posições e duas delas ou mais podem ser antônimas entre si. Um outro tipo de relação de antonímia é quando duas palavras indicam o início e o fim de um mesmo processo. Então, por exemplo, entre nascer e morrer, nós podemos compreender nascer como início de um processo e morrer como o seu final. Florescer e murchar, nós também temos a mesma questão. Sair e chegar, ou ir e chegar, nós também podemos ver isso como o início e o final de um processo de deslocamento. Começo e término também nós temos o começo e o final de um mesmo processo. Em terceiro lugar, nós temos antônimos que correspondem a uma relação de complementariedade, que diz respeito a quando nós temos, numa mesma situação, papéis diferentes. Então, numa situação de transação comercial, nós temos comprar e vender, que são dois papéis diferentes da mesma transação. O mesmo ato pode ser descrito como comprar ou como vender, a depender de quem é a pessoa que nós estamos focando, ou comprador ou vendedor. Bater e apanhar, nós também temos a mesma questão. Na mesma situação, nós podemos apontar e descrever a situação do ponto de vista de X bate em Y ou Y apanha de X. Entre ganhar e perder, por exemplo, se estamos falando de um jogo, por exemplo, temos essa mesma relação. Mas também nós podemos falar de relações complementares quando falamos, por exemplo, de pai e filho, no sentido de que nós temos aí uma oposição em que esses dois elementos são duas pontas de uma relação e a relação é invertida. Da mesma maneira, com maior ou menor, nós temos aí uma relação em que, entre dois elementos em que um é maior do que o outro, nós temos dois papéis diferentes da mesma situação. O quarto tipo de
Antônimos são os antônimos que podem ser chamados de binários, entendidos como aqueles que expressam propriedades que são excludentes, em que automaticamente a presença de uma propriedade exclui a possibilidade da outra propriedade. E aqui é uma coisa mais ampla do que apenas em uma situação específica. A diferença disso para o complementar é que o complementar diz respeito a uma situação específica, porque a mesma pessoa pode ser o comprador em uma situação e o vendedor em outra situação. Mas quando nós temos, por exemplo, vivo e morto, a propriedade de vivo é incompatível com a propriedade de morto. Da mesma maneira, a propriedade de casado é incompatível com a propriedade de solteiro. Então, nós temos uma espécie de divisão da realidade em dois blocos, em que você ou está associado ao primeiro elemento ou ao segundo. O referente está ou associado ao primeiro elemento ou ao segundo, e nunca é possível estar os dois ao mesmo tempo. Então, vivo ou morto, casado ou solteiro, macho ou fêmea, empregado ou desempregado, homem versus mulher, par ou ímpar, ligado e desligado. Mas, professor, o senhor citou aí macho e fêmea, homem e mulher, mas eu me identifico como simultaneamente homem e mulher. Veja bem. Você pode se identificar como você quiser. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas o que significa você se identificar como homem e mulher? Significa que você se identifica com propriedades excludentes, com propriedades opostas. Por algum motivo, você está se identificando com propriedades que são opostas e que são codificadas linguisticamente na língua como propriedades opostas. É isso que significa. É diante dessas propriedades opostas, você sente que você tem as duas. Isso é uma posição psicológica a respeito dessa questão. Isso não muda o fato da oposição em si. Para prosseguir, é importante apontar como pode haver alguma diferença entre diversos autores ao falar sobre esses tipos de antônimos. Então, por exemplo, se nós olharmos para duas obras em português, Introdução ao Estudo do Léxico, de Rodolfo Hilary, e Manual de Semântica, de Márcia Cansado, nós vemos que os autores citam, todos eles, 3 tipos de antônimos, mas eles citam tipos distintos. Por exemplo, Rodolfo Hilary fala de antônimos que correspondem a posições diferentes numa mesma escala. E Márcia Cansado fala de antônimos que são gradativos. Esses 2 tipos, posições diferentes numa escala e os gradativos, correspondem basicamente ao mesmo tipo de questão, a mesma relação. Os 2 autores estão apenas dando descrições diferentes, nomes diferentes para a mesma questão. Por outro lado, Rodolfo Hilary fala de antônimos que correspondem ao início e ao fim do mesmo processo e não parece haver essa categoria na lista dada por Márcia Cansado. Essa categoria não está claramente inserida em nenhuma das 3 que ela apresenta. Por outro lado, aquilo que Rodolfo Hilary chama de antônimos que correspondem a papéis diferentes numa situação parece abranger tanto casos de antônimos inversos quanto de antônimos binários ou complementares para Márcia Cansado, entendendo os binários ou complementares na classificação dela como aqueles em que há propriedades excludentes, ou uma ou outra sem meio termo. E os inversos, aqueles em que você tem uma relação entre 2 elementos, em que você pode focar em uma ou em outra, como pai e filho, maior e menor, por exemplo. Então, o importante aqui não é qual é a classificação que é a mais correta ou não. O importante é usar isso aí como uma forma de perceber os vários tipos de oposições diferentes para ajudar a identificar antônimos. Por fim, nós podemos apontar que nós encontramos relações de antonímia em diversas classes de palavras. Por exemplo, existem antônimos entre substantivos, morte, vida, bondade, maldade, luz e escuridão. Mas também existem antônimos entre verbos, nascer e morrer, subir ou descer, dar ou receber. Existem antônimos entre adjetivos, grande e pequeno, bom versus mal, claro versus escuro.
Existem também antônimos entre advérbios, cá ou lá, perto ou longe, sim ou não, bem ou mal, rapidamente ou lentamente. E reparem como, quando nós temos esses advérbios de modo em mente, nós vamos ter uma grande produtividade de antônimos, porque basicamente são advérbios formados por adjetivos. É muito grande a lista de adjetivos que podem ser transformados em advérbio através desse mente. E se o adjetivo já tiver um outro adjetivo antônimo, vai ser muito fácil derivar o advérbio antônimo pelo mesmo processo. Também existem antônimos entre as preposições. Por menor que seja o número de proposições em português em comparação com o número de substantivos, adjetivos e verbos, nós também encontramos algumas preposições que são antônimas. Sobre e sob vão ser antônimas. Com e sem vão ser antônimas. Desde e até também vão ser antônimas. E já que falamos de preposições, nós também podemos apontar aqueles casos de palavras que são advérbios, mas que podem ser usadas como locuções prepositivas quando elas passam a pedir um tipo de complemento do advérbio. Então, da mesma maneira que perto e longe são antônimos, perto de alguma coisa, longe de alguma coisa, antes de alguma coisa, depois de alguma coisa, são locuções prepositivas que funcionam como antônimos. Então, nesse vídeo ficamos por aqui. Eu agradeço ao apoio dos membros do canal. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se ou torne-se membro. Confira materiais didáticos adicionais lá no nosso Patreon. E, se você tem interesse em questões de ensino de gramática, confira a nossa newsletter lá no Substack, Carta Linguística. Os links vão estar na descrição desse vídeo. Até a próxima e Deus abençoe vocês.